Será que você está realmente pronto para o progresso? Será que você está fazendo o processo de autoaprimoramento, de aperfeiçoamento pessoal? É muito importante você tomar consciência de que esse momento que estamos entrando agora, esse mês zodiacal, esse mês astrológico realmente é muito propício para o autoaprimoramento, ou seja, você deixar de ficar criticando os outros e passar a observar as coisas que você pode melhorar no seu comportamento, por exemplo, como a gente já falou em vídeos anteriores, né, sobre o desenvolvimento do comportamento intelectual. Será que você está fazendo isso na sua vida? Você está procurando esse desenvolvimento, né? Se desenvolver intelectualmente, né? Ler um livro, né? Buscar um conhecimento que realmente vai te trazer uma ideia, um insight, um aprimoramento. O grande desafio desse mês é o aprimoramento, é o aperfeiçoamento, e nesse vídeo nós vamos falar sobre a entrada do Sol no signo do aprimoramento, signo de Virgem, né? Os virginianos, coitados, que ficam sendo aí taxados de perfeccionistas, né? As pessoas falam que o virginiano ele é metódico, né? Nada contra as pessoas metódicas, né? Muito pelo contrário. Ter um método de desenvolvimento, um método de trabalho é muito legal, muito bacana para que as coisas possam ter um progresso, um aperfeiçoamento. E no vídeo de hoje a gente vai trabalhar aqui essa entrada. Então, o que a gente vai ter para esse mês? O que é possível ser feito para que você realmente consiga alcançar esse primor, né, que o signo de Virgem pode proporcionar para aqueles que saem da zona de ficar criticando e passam para o lado positivo da energia virginiana, que é buscar o aperfeiçoamento pessoal, o autoaprimoramento, né? Aprimoramento de várias coisas, e eu vou trazer aqui algumas que são mais adequadas, algumas que são mais propícias de serem desenvolvidas nesse período mensal, ou seja, 30 dias aí, 30 graus de sol no signo de Virgem, para que você possa realmente se desenvolver dentro dessas perspectivas. Lembrando sempre que a mandala astrológica que eu trago aqui, ela traz a Brasília, né? Traz Brasília como o ponto de emanação de energia, e a gente está aqui com o bastão de Hermes. Não é o caduceu, tá? O caduceu ele tem a cobrinha aqui subindo no bastão, tá? Aqui é o bastão de Hermes, tá? Então olha só, a gente está aqui 23 de agosto de 2022, à meia-noite e 16. Tá? Meia-noite e 16 foi o momento ali que o Sol entrou no signo de Virgem, já fazendo um aspecto desafiador com Marte, que na verdade ele já estava fazendo esse aspecto desafiador desde o momento que o próprio Marte estava em Touro, né? Quando Marte estava em Touro, o Sol também ali no signo de Leão, eles já estavam formando esse aspecto de quadratura, que é um aspecto desafiador, que vai durar até o momento que a gente vai ver aqui na nossa mandala, ok? Então, a gente já tem essa mandala aí, que é a mandala do ingresso do Sol no signo de Virgem. Quando o Sol entrou no signo de Virgem, configurou essa mandala aí na cidade de Brasília, ok? Então, legal, Sol na casa 3, esse é o ponto mais importante. Nesse período do mês, qual vai ser a energia a ser trabalhada? Qual área da vida vai ser trabalhada pela energia virginiana? A energia a ser trabalhada é de fato o aprimoramento, você buscar o aprimoramento de coisas que precisam ganhar um movimento, de coisas que precisam ser organizadas, coisas que precisam ser realmente colocadas em seu devido lugar ou modificadas caso elas estejam precisando de um reparo, né? Mas que coisas são essas, né? E aí a gente entende essas coisas como sendo uma área da vida, as casas. As casas astrológicas são coisas, né? São realidades que realmente é necessário que você visualize como um ponto físico, um ponto real. Por exemplo, quando você entra numa loja, é a casa 3. Quando você começa a dialogar com alguém, é a casa 3. Quando você pega o WhatsApp e começa a mandar mensagem, é a casa 3. Isso é a casa 3. A comunicação, o diálogo, a compra, a venda, né? Você aprender, você ensinar. Pô, abrir o Zoom para poder fazer uma aula online, né? Uma mentoria. Pô, abriu ali a Hotmart para poder acessar um curso. Isso é a casa 3. Aquilo ali está se tornando a casa 3 para você, porque você está aprendendo, está desenvolvendo o seu intelecto. E o Sol em Virgem, na casa 3,
nesse mês é muito propício, é muito adequado para o aperfeiçoamento da comunicação. Mas é importante também entender o seguinte, que o Sol, ele é a essência do ser humano, certo? O Sol é a essência do ser humano. Então, quando você entende que o Sol é a essência do ser humano, naturalmente você vai entender que é um aperfeiçoamento da essência também, né? A essência ali no momento de aprimoramento, no momento de progresso. Caso você esteja ainda com dificuldade de manifestar a sua essência, esse mês é muito propício para que você busque o aperfeiçoamento da manifestação da sua essência por meio da comunicação, por meio do seu intelecto. E como o Marte está em Gêmeos, a busca por conhecimento, a conquista de novos conhecimentos, o esclarecimento de um determinado comportamento de uma pessoa que você costuma dialogar, ou por que as pessoas se comunicam, dialogam com você de uma determinada maneira e você começa a enxergar um padrão, você começa a esclarecer, a ter uma clareza maior, melhor dizendo, né? A ter uma clareza maior, porque de repente é uma expressão sua que ainda é confusa, que ainda leva incertezas e confusão para as pessoas, né? Então é importante que isso também seja observado, né, durante esse mês, durante esse período virginiano, que é um momento muito propício também para o aperfeiçoamento do comportamento intelectual, o aperfeiçoamento da busca de um determinado conhecimento, porque de repente você está buscando informação, buscando conhecimento, buscando ter clareza das coisas com pessoas que têm um comportamento intelectual um tanto quanto agressivo ou debochado ou até mesmo falacioso, né? Então, quais são as fontes, né? Aqui é você realmente, nesse aspecto desafiador aqui que o Sol faz com o Marte, é você realmente buscar o aperfeiçoamento de como que você está encontrando esses conhecimentos, essas informações e como que você está expressando isso, né? De fato, pode ser que na busca por esse conhecimento, na busca por esse autoaprimoramento, você comece a fazer crítica nos outros, quando na verdade essa crítica pode ser enxergada também como uma autoanálise. Você fazendo uma autoanálise, você analisando a si mesmo, você realmente entendendo que, caramba, se eu estou fazendo essa crítica para o outro, é um forte sinal de que isso existe em mim. Porque normalmente o ser humano é uma coisa muito interessante. O ser humano, ele só consegue criticar de fato aquilo que está dentro dele. É ou não é? Aquilo que está dentro da pessoa é de propriedade dela, né? Óbvio, isso é muito óbvio, né? Mas poucas pessoas param para analisar essa realidade. Aquilo que está dentro da pessoa é de propriedade dela. Se você tem um determinado sentimento e você, ao enxergar esse determinado sentimento no outro, na autoexpressão alheia, é óbvio que você vai fazer uma crítica caso esse sentimento seja nocivo para você, né? Você pode não estar percebendo que ele está sendo nocivo para você, mas ao enxergar no outro determinado comportamento que você às vezes está trabalhando bastante fortemente para evitar, você critica o outro. Mas você critica o outro porque você tem embasamento, tem propriedade para poder enxergar esse defeito. E uma vez que você realmente enxerga o defeito no outro, é importante que você faça a seguinte pergunta para você mesmo, né? O que existe dentro dessa análise que estou fazendo no outro, né, dentro de mim? O que existe dentro dessa análise que você faz no outro, dentro de você? Né? Existe algo dentro de você que dá base, que dá uma sustentação para que você realmente leve essa crítica, essa análise ao outro, né? Então, é um comportamento intelectual de níveis diferenciados que podem ser realmente desenvolvidos, né? E que, num determinado momento que você encontra uma pessoa com um nível intelectual abaixo do seu, pode acontecer de você querer criticar, né? Ou até mesmo se você encontra criticar no sentido de, pô, isso aí tá errado, não é assim, porque eu sei, né? Essa crítica, né? Mas também pode acontecer de vir uma situação onde você enxerga uma pessoa com um nível intelectual um pouquinho acima do seu, mas você fica esperando o erro dela para que ela possa, para que você possa atacar.
né? Você possa realmente até mesmo criticar de uma maneira muito agressiva. Então é muito importante ter cuidado com esse comportamento intelectual nocivo, a falsa intelectualidade, que é onde você... A falsa intelectualidade, assim, é complicado, né, falar de falsa intelectualidade, porque o que seria uma falsa intelectualidade, né? É uma coisa meio que contraditória. Mas vamos lá. Essa falsa intelectualidade que eu quero dizer é no sentido de você realmente se mostrar uma pessoa tão inteligente, tão capacitada, mas num determinado momento que você tem a oportunidade de expressar a sua inteligência de forma positiva, de certa forma fazendo com que a outra pessoa compreenda, tenha clareza do conhecimento que você pode levar a ela, que vai ajudar a pessoa a ter um processo evolutivo, a ter um progresso, e é aí que entra a essência do progresso, né? Assim, quando a gente encontra o Sol no nosso signo, né, aquilo potencializa bastante a nossa essência, né? Agora, quando a gente encontra o Sol num signo que não é necessariamente o nosso, ele vai implicar um desenvolvimento em uma determinada parte da nossa estrutura psicológica, astrologicamente, né? Então, assim, é interessante, os não virginianos, eles comecem a compreender esse processo da crítica, tá? Porque o Sol ele vai ativar esse lado virginiano. E aí é que é interessante você realmente perceber, caramba, esse é o momento de eu aperfeiçoar a minha essência, de eu conseguir ter um progresso na manifestação da minha essência. Eu realmente buscar um aprimoramento daquilo que eu sou de verdade para que a minha essência consiga realmente ser manifestada no mundo. Isso é muito importante. E dentro desse processo você conseguir enxergar, né, se você está levando esse trabalho de desenvolvimento pessoal de uma maneira muito crítica, né? Se você, isso é importante de ser percebido. Se você está levando isso de uma maneira muito crítica, vai acabar você não conseguindo progredir, né? Você não vai ter o seu progresso, porque a crítica ela atrapalha o progresso, né? É muito importante que você perceba os estágios evolutivos, né? Se você está dando passos adiante e não um passo adiante e dois para trás. É importante de se perceber essa realidade. Então o signo de Virgem ele vai estar trazendo nesse mês, né, essa oportunidade de você se reparar, de você se aperfeiçoar, de você buscar o seu aprimoramento dentro de aspectos desafiadores, tal como esse que o Sol faz com o Marte, ou seja, você buscando aprimorar, aperfeiçoar o seu comportamento intelectual, não de forma agressiva, atacando os outros só porque você tem mais conhecimento, ou só porque você lê um livro por mês, né? Não é isso. Tem gente que lê um livro só por ano e tem muito mais sabedoria do que as pessoas que leem 2, 3 livros por semana. Isso acontece muito, porque muitas vezes você só decora, né? Você pode só decorar ali uma determinada realidade, mas você não consegue aplicar aquilo na sua vida, então você não tem a experiência real, genuína daquilo, você só tem um relato literário. Então é importante que você tenha essa percepção para desenvolver o seu comportamento intelectual de uma forma mais adequada. E qual seria essa forma adequada? Pô, Felipe, tem um conhecimento aqui, tô levando esse conhecimento para as pessoas e as pessoas estão tendo mais clareza. Esse seria um comportamento intelectual mais adequado, levar clareza para as pessoas e não crítica. Essa crítica que eu trouxe aqui, né? Eu bato nessas teclas, né? Eu bato na mesma tecla que é para poder entrar mesmo na cabeça do indivíduo, né? A pessoa realmente, não, isso aí tá errado, você tá fazendo tudo errado, né? Ih, não é assim não, ih, ele nem sabe. Pô, ele nem sabe, então vai lá e explica para ele. Já que você sabe, torne o conhecimento mais claro para a pessoa. Se você está percebendo que alguém está pecando ali pela falta de conhecimento, por que não ajudar ou orientar a pessoa a realmente ter mais clareza sobre aquilo que ela está realmente transmitindo, ou sobre aquilo que ela está indagando, ou até mesmo afirmando ser o real, porque muitas vezes isso pode acontecer. Tá? Então é muito interessante que os diálogos sejam feitos de uma maneira não muito agressiva, dá margem para pode ter um nível de agressividade, porque o Marte está em Gêmeos, né? Então às vezes vai ficar um pouquinho mais acalorado o negócio, né? Então é importante que realmente busque essa energia da busca pelo conhecimento, pela informação, sim,
né? Isso é muito importante. Processos meditativos são muito válidos para que essa energia possa ser atenuada de uma maneira que os ânimos não fiquem tão exaltados e nessa exaltação, né, você acabe, né, distribuindo ofensas para as pessoas, né? O Marte em Gêmeos pode acabar trazendo essa realidade. Isso não é legal, tá? Distribuir ofensa não é bacana. Então são 7 meses de aperfeiçoamento do seu comportamento intelectual, tá? Mas 7 meses, filho? 7 meses. A gente vai ter, de início, a gente já teve a coragem, né? Porque quando Marte entrou em Gêmeos, o Sol estava em Leão, então despertou o quê? A coragem para você aperfeiçoar a sua inteligência. Você, é aquela coisa, sei que nada sei. Coragem para assumir que você não sabe nada. Isso se você não tem um conhecimento, né? Porque se você já sabe que você não sabe nada, você já tem um conhecimento. Então, ótimo, já deu o primeiro passo. Mas é óbvio que se de repente você tem um conhecimento específico, por que não levar esse conhecimento para outras pessoas? Começar a ensinar isso. Se é um conhecimento de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, um conhecimento espiritual, né? Isso é importante para a humanidade. Então você começar essas conquistas, a levar as suas conquistas intelectuais para as outras pessoas, isso também vai te trazer um crescimento. E dentro desse crescimento você vai começar a perceber, né, o reconhecimento. Né? As pessoas estão me reconhecendo pelo conhecimento que eu estou levando a elas. Isso é incrível, isso é formidável, isso realmente traz o crescimento e fortalece, né, a capacidade do ser humano, torna o ser humano mais seguro, vai tornar você muito mais seguro daquele conhecimento ali. Né? Você está transmitindo e está levando clareza para as pessoas. Excelente! Né? Isso é muito importante. E aí depois, né, o Sol entrou, né, dia 23, né, à meia-noite e 16, entrou no signo de Virgem. Então, o que essa realidade do Marte está recebendo de energia? Está recebendo de energia o aperfeiçoamento desse comportamento intelectual. O cara já teve coragem para começar a falar o conhecimento dele. O Sol ali desafiou o Marte. Olha só, Marte, quero ver agora você ter coragem para poder botar para fora aí todo esse conhecimento que você está reprimindo em você. Aí o Marte vai lá e começa a levar clareza para as pessoas. Né? Então, quando o Sol entra em Virgem, o processo é o aperfeiçoamento. Né? Porque de repente você deu o primeiro passo, mas percebeu, caramba, aí, fui falar umas coisas aqui que eu sabia, mas na hora que eu fui falar, embolou as ideias, eu fui com muita energia, com muita sede ao pote e deu uma travada. Né? Aí o Sol, né, em Virgem vai trazer a necessidade de aperfeiçoamento. Legal, eu quero continuar com esse processo, né, de desenvolvimento intelectual, de ter um comportamento mais inteligente, né? Então eu tenho que aperfeiçoar. Agora, se você for uma pessoa muito crítica, se você for uma pessoa muito analítica e perfeccionista, você vai soltar a primeira frase, a pessoa vai ficar assim, não entendi, né? E aí você já vai, isso não é pra mim, eu não sou inteligente mesmo, não vou ficar explicando nada pros outros, não, o pessoal não entendeu, que se dane. Você vai ficar naquela coisa do perfeccionismo, né? Não vou fazer mais nada não, né? Não ficou bom, né? Não ficou perfeito. O perfeccionismo, ele vai tirar você completamente do jogo. E que jogo é esse? O jogo do desenvolvimento pessoal, o jogo que vai te colocar lá no topo da montanha. Né? É você realmente desenvolvendo aquilo que você verdadeiramente é. Esse é o jogo. O jogo é esse. É você ser genuíno. É você ser mais autêntico. E, obviamente, que o mapa astrológico ele vai te auxiliar a ser mais genuíno, a ser mais autêntico. Tá? Então, isso é muito importante. Só para reforçar, aqui está escrito now, mas não é now, tá? Aqui é o momento, né, em que o Sol entrou em Virgem, né, que eu parei aqui nesse momento. Então é interessante que isso seja salientado, tá? Então, assim, quando a gente tem toda essa percepção de que o mapa ele vai trazer toda essa clareza de momentos ao longo do ano, momentos com energia astrológica que possibilitam um desenvolvimento, né? É óbvio que para o virginiano, né? É óbvio que o virginiano do segundo decanato ali, né? Nesse momento ele está recebendo uma energia
bem fraquinha, né? Mas já está recebendo uma energia. O virginiano do terceiro decanato nem está recebendo essa energia, né, da entrada do Sol no signo de Virgem ainda, mas ele já está, né, já está sentindo, né? Então assim, o Sol ele vai transitando, ele vai fazendo esse trânsito, esse progresso, e quando ele estiver ali a 10 graus do signo de Virgem, ele já vai estar ativando ali o segundo decanato e o terceiro decanato também de Virgem. Então, é óbvio que alguns virginianos podem não sentir essa energia agora, principalmente os do terceiro decanato, os lá do finalzinho, 28 graus, né, podem não estar sentindo essa energia agora. Pode começar a sentir quando o Sol estiver já lá para o final do signo de Virgem. Isso é natural, tá? Por conta da angulação na hora que sobrepõe o mapa. Sobrepôs o mapa agora, aí vamos supor que esse virginiano do terceiro decanato nasceu a 25 graus de Virgem, né? O Sol a 25 graus de Virgem. O Sol aqui está a 0 grau, não está fazendo aspecto nenhum, né? Então, assim, não está emanando uma energia de certa forma, né? Então é interessante que tenha também essa percepção, ok? Mas o Sol passando pelo signo de Virgem, os virginianos vão ter favorecimentos, né? Favorecimento desse desenvolvimento, né? Vai estar muito mais potencializado do que, por exemplo, para os próprios geminianos, né? Os próprios geminianos aqui eles estão querendo ir para a luta, né? Mas o virginiano aqui tá, o signo de Virgem no mapa dos geminianos está pedindo o quê? Calma, vai com cuidado, né? Não critica, aperfeiçoa, esse movimento aí pode ser um pouquinho melhor, né? Então é realmente a base de organização mental que o indivíduo pode estar desenvolvendo, né? Essa base de organização mental, obviamente, para que os processos prioritários de ação, né, possam ser realmente desenvolvidos de uma maneira mais adequada, né? A autoexpressão seja realmente desenvolvida por meio de ideias organizadas. Então esse é o grande desafio, né? Você tomar ações inteligentes com base nas ideias que estão sendo organizadas de uma maneira aperfeiçoada, de uma maneira aprimorada, e que isso vai ser útil para outras pessoas também, que vai ter um serviço, né? Então isso que é interessante de ser percebido. É essa realidade que você consegue aprimorar, né? As ações intelectuais e ações naturalmente inteligentes, né? Você agir de uma maneira mais inteligente. Então, a energia é essa. Mas, pô, Felipe, como é que eu posso fazer isso daí? Como que isso pode ser feito na minha vida? Eu tenho que praticar exercício físico, porque o Marte é exercício físico. Eu tenho que ir muito na livraria, tenho que ler livro. Faz os dois. Faz os dois, bota um audiobook, né, e vai fazer uma caminhada, vai dar uma corrida, vai pra academia, bota o fone de ouvido e fica ouvindo ali, ao invés de ouvir a música lá da academia, ouve o audiolivro, né? Isso é muito interessante. Então baixa uma série, um documentário, melhor dizendo, um documentário ali que vai te trazer um valor intelectual e vai para academia, vai ouvir aquilo ali, vai praticar o exercício físico. O seu cérebro ele vai estar se expandindo basicamente, né? Não vai ficar só confinado ao cérebro mesmo, né? O corpo inteiro vai estar recebendo energia intelectual. Então isso é muito importante, né, para o momento que a gente está vivendo, né, os seres humanos aqui nessa ansiedade. Eu não sei, a galera que chega aqui no canal, eu não sei quais são os tipos de conhecimento que você tem. Inclusive, deixe aí um comentário. Qual é o tipo quais são os seus interesses, né? Como que você chegou até aqui? Qual é o tipo de conhecimento que você costuma buscar numa livraria ou num documentário, ou até mesmo aqui no YouTube? O que você costuma pesquisar para poder chegar a um nível de intelectualidade maior, né? Porque a astrologia ela é uma baita de uma ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento humano para a era aquariana. E é aí que eu quero chegar. Todo esse processo de evolução cósmica leva o ser humano para um determinado ponto. E o ponto que a gente está entrando agora é exatamente o ponto da era de Aquário. E Aquário é um signo de informação. Tanto é que coincidiu, né? Que coincidência, né? A era da informação começar assim realmente na era de Aquário. Bota aí a informática, né, sendo desenvolvida, sendo estruturada para que nesse momento da era de Aquário tudo já esteja basicamente pronto para que as informações venham a trafegar de uma forma
mais veloz, é a era da velocidade da informação. Né? Então, esses aspectos intelectuais, eles são importantes de serem pontuados, principalmente nessa parte em que a gente vai buscar o aperfeiçoamento intelectual. É muito importante pontuar isso, no sentido de que nós estamos aproveitando uma energia cósmica. Energia é átomo, né? É o tijolinho que constrói todo o universo, né? E ele tem informações em seu núcleo. O núcleo do átomo é o vácuo quântico, né? É onde emerge os elétrons, os prótons e os nêutrons. Então o elétron, quando ele ganha massa, ele está com uma informação para se comportar de uma determinada maneira. Então é a informação da configuração eletrônica daquele elétron ali, né, em um determinado átomo, o átomo de hidrogênio, de oxigênio, enfim. Isso tudo é importante de ser compreendido para que o ser humano consiga entender que desde os tijolinhos, né, da sua base espiritual existe uma informação. E esse tijolinho naturalmente está ligado ao Sol. Né? O Sol, o seu Sol no seu mapa astrológico é a sua essência, e a sua essência ela fala basicamente o norte magnético que vai te orientar para um propósito de vida mais elevado, onde você realmente vai ter uma vida plena, vai ter mais plenitude. Então, quando você vai seguindo esses movimentos, esses momentos astrológicos, com uma energia astrológica a ser desenvolvida, quando você vai se orientando com base no astral, você vai percebendo que tem muita coisa para ser desenvolvida em você. Né? Por exemplo, quando chega a realidade do signo de Libra, você vai olhar para os seus relacionamentos. Então, aqui, nesse momento cósmico que a gente está vivendo agora, é uma preparação para o desenvolvimento dos seus relacionamentos. Você buscar o aperfeiçoamento do seu comportamento intelectual não significa necessariamente que você vai se encher de livros, se encher de informação, mas você vai buscar um comportamento mais inteligente. E esse comportamento mais inteligente, obviamente, vai trazer uma lógica para que você possa desenvolver as suas relações profissionais, relações familiares, relações de amizade, relações amorosas, inclusive. Né? Então, lá em Libra, é preciso que você faça esse exercício aqui, esse dever de casa, que é se desenvolver no signo de Virgem. Para a galera que assistia Cavaleiro do Zodíaco, entende muito bem, né? Que tem um momento lá que o Seiya, a galera, os cavaleiros lá estão na casa do signo de Gêmeos, né? E aí, do nada, eles vão para outra casa, eles pulam. Né? Pula de casa, mas só que tem cavaleiro ainda no meio do caminho. Ou seja, não dá para pular, não dá para sair, né, fazendo as coisas aleatoriamente. Você tem que ir seguindo, né, o calendário. Você tem que perceber que cada período do ano você vai desenvolver uma determinada coisa. E aí quando você chegar lá na frente, você vai ter toda essa percepção como um processo evolutivo daquilo que é o seu verdadeiro ser. Né? A mesma coisa é o processo da semente. Você planta no período de semeadura, né, e vai colher no período da colheita. Né? Não tem como você colher no momento que você planta. Né? Existem momentos apropriados, períodos apropriados para desenvolver uma determinada energia. E dentro desses períodos que a gente enxerga numa mandala astrológica, a gente vê que cada ano ele vai trazer o aperfeiçoamento de uma determinada área da nossa vida. Para nós brasileiros, nós estamos aqui no Brasil, né? A gente está trazendo aqui a mandala com o ponto de referência de Brasília, tá? É Brasília que está sendo aqui a chave local dessa mandala, então está emanando energia para todos os pontos do Brasil. Tá? Então, nessa mandala aqui, a gente está tendo a energia do Sol na casa 3. Tá? A casa 3 é a casa da comunicação, a casa onde você aprende, ensina, troca, vende, compra, dialoga, enfim, é a casa intelectual. E é interessante que a gente observe também os outros planetas, né? A entrada do Sol em um determinado signo, é interessante que a gente observe os outros planetas também. Tá? O Sol aqui ele só faz esse aspecto desafiador com o Marte, então é um período assim, de 30 dias, tá? Para você realmente desenvolver o seu comportamento intelectual, né? Você buscar um comportamento mais inteligente.
né? Você ter esse aperfeiçoamento das suas ideias, do seu conhecimento. Se você já tem um conhecimento, aperfeiçoa esse conhecimento para você levar clareza para as pessoas ou para conquistar coisas na sua vida. De repente, você lá na sua carreira profissional está precisando desenvolver uma determinada realidade para você ser promovido, né? Você ainda não tem o conhecimento, você já tem o conhecimento. Se você já tem o conhecimento, você consegue colocar em prática. As pessoas ao seu redor, elas têm clareza que você consegue desenvolver aquele conhecimento de uma forma eficiente. É você realmente perceber isso tudo para buscar o aperfeiçoamento. Eu não tenho conhecimento, então busca o conhecimento, aprende, né? O sol está na casa 3, a casa 3 é a casa onde você aprende, onde você ensina. Eu já tenho conhecimento, então ensine. Porque normalmente, se você está lá no ambiente profissional e está ensinando, quem está em cima, os seus superiores vão perceber que você está ensinando. Então, ensinar não significa necessariamente que você vai dar o ouro para as pessoas que estão ao seu redor ali na carreira profissional, né? Não significa necessariamente que você vou ensinar para o meu colega e ele vai tomar a minha vaga, né? Não significa necessariamente isso, né? Mas significa que você vai dar o suporte necessário para que as pessoas possam enxergar você como uma autoridade naquele conhecimento, uma autoridade que é eficiente, que sem você o ambiente ali, o setor não funciona. Então, os chefes, eles estão todos muito bem atentos a essa realidade. Pense você que não. Eles estão bem atentos a isso tudo, ok? Legal. Então, a gente tem aqui esse desafio, né, para esse mês, né, o aperfeiçoamento do comportamento intelectual, da busca por conhecimento, ter um comportamento mais inteligente, e isso naturalmente vai te ajudar a se expressar de uma forma mais clara e a expressar o seu conhecimento também, principalmente nas relações familiares, porque o Marte faz um aspecto harmônico com o Mercúrio, que está na casa 4, e o Mercúrio está em Virgem também. Mas o Mercúrio aqui, ele já está quase entrando no signo de Libra, né? Então, quando ele entrar no signo de Libra, você já vai começar a pensar em desenvolver as suas relações com base no comportamento mais inteligente, né? E aqui, no caso, um comportamento mais inteligente dentro da família, ou seja, você buscando se tornar referência, se tornar autoridade, se tornar a pessoa que tem o conhecimento. Porque às vezes você tem o conhecimento, mas a sua família não sabe que você tem um conhecimento. E pode ser também amigos, né? A casa 4 também fala de amigos próximos, aqueles que você convida para tomar um lanche na sua casa, né? Ou até mesmo fraternidade. Você está dentro da fraternidade, mas ninguém te nota, porque talvez você ainda não tenha desenvolvido a sua capacidade intelectual, você não tenha colocado em prática essa capacidade. Então, você comunicar às pessoas o seu conhecimento vai fazer com que até mesmo a imagem que você cria de você mesmo seja alterada. Alterada, obviamente, para o bom sentido, né? Alterada no sentido de que, aquele cara ali, ele busca conhecimento o tempo todo, aquela pessoa ali, ela tem um maior conhecimento, agora eu vou perguntar para ela, tudo que eu precisar saber eu vou perguntar para essa pessoa aí, porque ela sabe, né? E, obviamente, um comportamento inteligente não significa fingir saber tudo. Significa que existem coisas que você pode não saber, mas quando surgir a dúvida, por exemplo, alguém te perguntar algo que você não sabe responder, olha, isso daí eu já ouvi falar, ou nunca ouvi falar disso, mas vou procurar saber o que é, e aí eu te falo. Fechou, isso daí já mostrou um comportamento inteligente. Não é que nem pessoa, isso daí eu já sei como é que é e não é muito significante. E aí você está ignorando o conhecimento, né? Então é importante que você realmente busque ter essa inteligência, ok? Isso é realmente indispensável, tá? E legal, esse é o aspecto harmônico, é essa facilidade de você buscar aperfeiçoar realmente seu comportamento intelectual de uma maneira racional, né? E não de uma maneira puramente emocional, tá? E aí, legal, a gente vai ver aqui agora outros planetas, né, que vão trazer muitos apontamentos também. Já vimos aqui que a essência do momento é o aperfeiçoamento de um comportamento inteligente. Excelente, agora a gente vai ver a Lua, né? Que a Lua traz, né, uma maré de emoções. Então, o Sol entra em Virgem com a Lua em Câncer. E a Lua em Câncer traz toda a sensibilidade, né, toda a intuição. Só que a Lua, ela está em conjunção, ela está entrando aqui numa conjunção com a Lilith, nesse momento que o Sol entra em Virgem. Então, o que isso vai trazer de força, de energia? A intuição sendo tolhida, né? A intuição sendo reprimida, você reprimindo a sua intuição, né? Então,
essa é uma energia que vai estar realmente sendo emanada, então é muito importante que você saiba trabalhar bem essa questão da sensibilidade com os sentimentos, né? Para que você não venha a perder a sua intuição. Porque podem acontecer situações em que você enraize um determinado sentimento, uma determinada emoção, e que você venha ter uma frustração, ou que você venha a se sentir reprimido ou reprimida emocionalmente, com um determinado sentimento, uma determinada emoção que você tenha realmente alimentado, né? E ao alimentar esse sentimento, essa emoção, isso pode ter gerado um trauma, um impacto emocional, né? Por conta de uma conexão social que você deve ter feito e numa iniciativa você ter tido ali, né, aquela coisa do coito interrompido, né? O Quiron em Áries é basicamente isso, é um coito interrompido, basicamente essa realidade, é você ali de repente conhecendo pessoas e aí na hora que você tá para conhecer e caramba, então muito cuidado com a expectativa que você cria ao enraizar sentimentos, ao criar de fato determinadas emoções que podem levar a essa ação impulsiva, né? E dentro dessa ação impulsiva você acabar, né, ali se frustrando, né, se decepcionando com a pessoa, né? Então é realmente você buscando conexões, buscar as conexões de uma forma em que você consiga ouvir mais a sua intuição, perceba mais a sua intuição, né? Não se deixe levar pelo calor das emoções. O Áries aqui, né, o Quiron, ele pode até bloquear essa energia de uma certa forma, né? Ele pode trazer, lembra que aconteceu lá atrás? Tá acontecendo de novo. Então, cuidado. O Quiron, ele pode mostrar isso. E você pode encarar isso como uma oportunidade de enxergar a sua sombra. Não é, realmente aconteceu isso lá atrás, criei maior expectativa com a pessoa, me frustrei, me decepcionei, mas não vou encarar essa porque eu tenho que lidar com esse trauma, porque é lidando com esse trauma, é encarando esse trauma que eu vou conseguir curar e eu vou conseguir realmente me libertar, né, dessa situação traumática lá de trás. Porque às vezes nem é nada disso que você está pensando. Às vezes você está achando, estou criando muita expectativa. E de repente a expectativa é atendida, né? Mas só que de repente é você ir um pouquinho mais devagar para que as situações não se configurem de uma maneira igualmente traumática à forma anterior. Entende? Então, isso porque a Lua ela vai ficar trazendo, né? A Lua, passado, o signo de Câncer aqui, então vai ficar trazendo muitas coisas. E é importante também que você faça uma observação dos valores pessoais, tanto os seus, né? Os seus valores pessoais, quanto os valores pessoais da pessoa. Tá? Por quê? Dentro dessa análise, dentro dessa observação daquilo que é o valor pessoal do outro, você vai conseguir perceber, caramba, foi por conta dos valores pessoais que realmente eu tive aquela frustração, que eu tive aquele impacto emocional, que eu tive aquele trauma, né? Foi por conta dos valores pessoais. Excelente, já fez a análise, já conseguiu avaliar e dentro dessa avaliação você já conseguiu decidir que aquilo ali não é para você ou que você simplesmente não criou expectativas. Porque a ideia é essa, é encarar o trauma para que você possa desbloquear aquela energia que pode estar bloqueada em você. Entende? Então é um momento de puro aperfeiçoamento, não só nas questões de comportamento inteligente, de ter um comportamento inteligente, mas aperfeiçoar também a forma que você enxerga as suas próprias emoções, os seus próprios bloqueios, os seus próprios traumas e também a forma que você pode estar levando isso para as outras pessoas, porque você também pode impactar outras pessoas emocionalmente de uma forma negativa e levar traumas para as outras pessoas e isso pode gerar karma, tá? Então não é legal ficar brincando com karma. Ok? Então esse é o ponto da Lua e também tem outro ponto aqui que são as questões de Mercúrio, né? Como a gente já viu, o Mercúrio fez ali o aspecto harmônico com o Marte, né? Trazendo o aperfeiçoamento de um comportamento mais inteligente, de uma forma mais racional, né? De uma maneira que possa ser progressiva também, né? E o Mercúrio também faz um aspecto harmônico com o Plutão.
E o Plutão, não sei para quem está chegando aqui no canal de astrologia hoje, que está chegando no canal hoje, se inscreve aí no canal, não está chegando hoje, né? Deixa o seu like aí. No final, se você não gostar, você tira o like, botando não like, não tem problema não. O Plutão, para quem está chegando aqui agora, o Plutão, na minha forma de enxergar a astrologia, é o inconsciente coletivo. Tá? É o inconsciente coletivo. O lado positivo do Plutão é a capacidade de se controlar, né? E o lado negativo é a capacidade de controlar o outro, de querer controlar o outro, se tornar um tanto quanto manipulador. Então é interessante que você enxergue as energias de Plutão como processos mentais que de repente você está ali, né, ouvindo uma música, fazendo alguma coisa, e do nada vem um pensamento meio estranho, meio esquisito, e você dá atenção para ele. Né? Isso é o Plutão chegando de fininho ali, conversando com o teu Mercúrio. Né? A gente vai ter muita facilidade para que essas fluências plutonianas, principalmente daquilo que se trata da estrutura psicológica do ser humano, e uma estrutura muito sombria, inclusive o Plutão na sua casa, né, regente ainda por cima, né, a casa que ele rege, né, que é a casa 8, vai estar trazendo muito isso, a estrutura do inconsciente coletivo. Então, muitos pensamentos sombrios podem vir como obstáculos para impedir você de levar, né, esse aperfeiçoamento de um comportamento mais inteligente. Então, tem essa facilidade, mas igualmente também tem a facilidade de você se controlar. Principalmente se você tiver um diálogo mais aberto, né, com os seus familiares ou com amigos mais próximos. Porque aí você vai conversar, pô, caramba, eu tive um pensamento meio esquisito. E aí você de repente vai estar em conexão com um parente ou um familiar ou um amigo mais próximo que vai te falar, ó, toma cuidado com isso. Aconteceu semana passada. Então, tá acontecendo isso, né? Então, você vai ter, legal, então, vou tomar cuidado. Então, você vai ter essa percepção, né? E muitas vezes essa coisa toda pode acontecer por conta do aspecto desafiador que o Mercúrio faz com o Netuno, né? Que está trazendo a coisa da inspiração, né? O desafio aqui é realmente buscar a inspiração para desenvolver a carreira profissional, né? Para desenvolver a estrutura de vida, né? E essa inspiração ela pode ser alcançada por meio de diálogos, né? Não tão críticos, diálogos que não desenvolvam uma crítica, né? No ambiente familiar, no ambiente fraterno, no ambiente de amizade. Então aqui é realmente você perceber ciclos se encerrando e ciclos se iniciando. Esses ciclos podem ser percebidos por meio da disciplina, do amadurecimento, né? Você realmente ali enxergando, né, uma determinada estrutura psicológica sendo dissolvida, né? Enfim, é a capacidade que realmente você vai estar adquirindo aí, né, nesse momento virginiano de realmente perceber, né, o que está acontecendo na minha vida, o que está acontecendo no meu inconsciente, que eu preciso meditar e olhar para isso e realmente entender uma maneira mais responsável, mais madura, mais disciplinada, né, de encerrar com um determinado ciclo, né? Isso realmente é muito importante de ser compreendido, tá? Para que essas questões inconscientes, do inconsciente coletivo, não venham a afetar. Tá? Afetar o quê? Afetar a sua vida, afetar a realidade que você está tentando cocriar aí, porque muitas vezes você não está cocriando uma realidade porque você está dando atenção para o inconsciente coletivo, né? Assim, uma coisa que é importante, o ser humano ele nunca vai estar livre do inconsciente coletivo, tá? O inconsciente coletivo é como se fosse a rua, né? Você sai do portão de casa e tem a rua, né? Aí a rua ali, aquilo ali, né? As pessoas andando e tal, aquilo ali tudo é inconsciente coletivo. Saiu de casa e está no inconsciente coletivo. A não ser que você fique só em casa, mas aí o inconsciente coletivo vai arrumar um jeito de chegar até você. WhatsApp, fake news, internet, né? Enfim, um tanto de coisas, né? Até mesmo as notícias de jornal, né? Principalmente aquelas de não vida, né? As notícias de tragédias, essas coisas todas que podem abalar a sua estrutura psicológica. Então, muito cuidado com essas realidades, porque isso pode atrapalhar, né, o seu aperfeiçoamento intelectual também. Mas existe aqui uma facilidade para você lidar com essas situações e encerrar, modificar, né, ciclos
né, de pensamentos que te conectam ao inconsciente coletivo de forma negativa, tá? Isso é muito importante de ser percebido também. O outro ponto aqui é o aspecto quintil que o Mercúrio faz com a Lilith, tá? A Lilith, na minha forma de enxergar, é a sombra do ser humano, né? Na verdade, é uma forma que todos os astrólogos enxergam, é a sombra do ser humano, né? E eu vejo a Lilith como uma energia criativa. Então, essa energia criativa todo ser humano tem, tá? Só que ela fica reprimida. A maioria das pessoas que fazem o mapa comigo, elas têm um entendimento mais profundo do que é a Lilith, né? Porque eu explico ali dentro do mapa de uma forma mais específica, né? Aqui é basicamente uma energia criativa sendo reprimida em um determinado campo. E no caso aqui é como se esse mês virginiano estivesse, de certa forma, com a energia fraterna ou familiar meio que na sombra, meio que exilada. É a pessoa realmente ali sem essa percepção, sem essa sensibilidade da energia familiar. Então, assim, é muito importante que você olhe para essa sombra, jogue luz nessa sombra para que você não abandone os valores familiares, não abandone os valores fraternais, porque isso vai ser muito importante aí nos próximos meses. Tá? Nos próximos meses aí o desenvolvimento do seu comportamento intelectual, o desenvolvimento, né, de um comportamento mais inteligente vai estar muito ligado a essa coisa da família, né? Porque o Marte está em aspecto harmônico com o Mercúrio, né? Então aqui o Mercúrio em aspecto de oportunidade, que o quintil, na minha forma de enxergar, ele traz oportunidade. Aqui são oportunidades de realmente você resgatar os valores fraternais ou familiares que você talvez esteja afastado desses valores, né? Você resgatar isso e desenvolvê-lo e trazer um aperfeiçoamento, trazer um aprimoramento, trazer um movimento, um progresso, uma ordem dentro daquilo que é o seu ambiente familiar também. Tá? Porque isso pode estar na sombra. E essa sombra pode ser o quê? De repente você reprimiu um desejo de criar família, ou de repente isso ficou realmente impedido em você por conta da sua dificuldade em se relacionar com alguém amorosamente a ponto de formar uma família. Então, isso tudo pode ser realmente observado de uma maneira mais clara e as oportunidades realmente de você movimentar, progredir, né, até mesmo chegar, né, a um casamento, né, a falar, começar a pensar sobre casamento, né, essa energia ela pode ser desbloqueada. Você pode de repente tirar essa ideia da sombra, né, e colocar ela na luz. E aí a gente vê aqui também que a Vênus em Leão ela está na casa 3 quando o Sol entra em Virgem. Então, aqui também vai estar esse processo de desenvolvimento do comportamento mais inteligente, né? O aperfeiçoamento de um comportamento mais inteligente, o Sol em quadratura, em desafio com Marte, né? Vai estar também ligado com as questões dos relacionamentos. Por quê? A Vênus também faz um aspecto quintil com Marte, que indiretamente ela acaba fazendo um aspecto com o Sol, né? O que é um aspecto indireto, né? É quando você tem aqui, ó, o Sol faz um aspecto de quadratura com o Marte, e o Marte faz um aspecto quintil com a Vênus. Então, a Vênus está recebendo a energia do aspecto que o Marte faz com o Sol. Então, ela está recebendo uma energia indireta ali, né? Seria um aspecto indireto, né? Nem sei se as outras pessoas veem dessa forma, mas eu enxergo dessa maneira, né? Tá recebendo ali uma energia, porque a pessoa tem uma estrutura psicológica nela, né? Se um fio se conecta com um capacitor e esse capacitor se conecta com o resistor vai estar recebendo ali uma energia. Capacitor e resistor são dispositivos eletrônicos, né? E os planetas, eles funcionam como dispositivos eletrônicos. Então, dentro dessa realidade, a Vênus ela vai trazer essa força, essa coragem, essa autoestima para lidar melhor com os relacionamentos de uma forma mais inteligente, né? E o Marte ele vai trazer todo o potencial para que um comportamento mais inteligente dentro das relações seja realmente desenvolvido. Ou seja, você estava sem força, sem coragem para se posicionar numa determinada relação profissional, de amizade, amorosa ou familiar, você vai estar, né, com essa energia marcial mais intelectualizada e se posicionando de uma forma mais clara, né? Então, dentro dessa clareza, você consegue realmente, né, se tornar mais confiante,
ter mais autoestima dentro das suas relações. Isso é assim essencial para esse período de Sol em Virgem, né? Para que realmente aperfeiçoamentos, tanto na comunicação, né, possam ser realmente desenvolvidos, né? Isso realmente é muito interessante de ser percebido, né? E o que a gente vê bastante, né, também dentro desse aspecto de oportunidade aqui é que o que é importante que realmente a gente perceber? Um aspecto de oportunidade ele só vai realmente estar totalmente visível. Tanto é que ele está pontilhado, né? Pontilhado é como se fosse uma coisa assim, ó, só dá para perceber se você estiver preparado. E como que você vai estar preparado para levar todo esse fluxo de energia para as suas relações? Se você estiver no processo de aperfeiçoamento do seu comportamento intelectual, de um comportamento mais inteligente. Você está buscando isso, então as oportunidades de melhorar as suas relações, de tornar as suas relações, de se sentir mais seguro dentro das suas relações, elas vão surgir. Você vai ter essa possibilidade, né, essa oportunidade de fato. E óbvio também que pode aparecer por uma via contrária. Você se sentindo mais confiante com você, né, você realmente se sentindo mais harmônico dentro das suas relações e as oportunidades de aperfeiçoamento do seu comportamento intelectual surgirem com base naquilo que você está realmente desenvolvendo como relação. Né? Então é uma via de mão dupla. As oportunidades elas podem surgir de um lado ou de outro, mas o importante é que um lado ou outro esteja realmente preparado para enxergar essas oportunidades. Tá? E aí a gente tem aqui também a Vênus fazendo outros aspectos, um aspecto desafiador com o Urano. Tá? O Urano em Touro na casa 12. O Urano em Touro é a coisa, né, da revolução econômica que a gente já falou em outras situações aqui. Vou deixar aqui no card para você assistir esse vídeo da Revolução Econômica, que na verdade assim, isso é uma energia que já passou, né? Mas se você quiser saber mais sobre isso, é só olhar lá, porque de repente você vai ter insights sobre situações que você deixou de fazer ou que você fez de uma maneira equivocada, tá? Então o Urano em Touro aqui ele está trazendo ainda essa questão da Revolução Econômica, só que como ele já se distanciou do Marte, né? O Marte já se distanciou do Urano, o que trouxe isso? Trouxe uma inércia de novo. Então as pessoas elas vão buscar romper com a zona de conforto, mas num esforço maior. Né? Tem que ter assim, muita iniciativa mesmo. E as relações elas podem impulsionar a isso. Como a gente falou anteriormente, o Marte ele faz um aspecto indireto com o Urano, porque ele está fazendo um aspecto de oportunidade com a Vênus e a Vênus fazendo esse aspecto desafiador com o Urano. Então, a movimentação da energia está nesse sentido. Se desenvolveu intelectualmente, caraca, e percebi que lá há um mês atrás eu tive uma oportunidade de promoção e eu não consegui. Pô, então já vou ficar de olho nessa próxima oportunidade, né? Que é o desenvolvimento da relação e você realmente ali se sentindo mais confiante para conversar com um chefe ou conversar com um amigo que tem uma proposta de emprego ou um conhecido, né? É realmente você entender as energias dentro da sua estrutura psicológica e você conseguir colocar isso em prática de uma forma mais eficiente e mais adequada também. Tá? Então o Urano em Touro aí pode trazer tanto um rompimento com a sua zona de conforto, se você não se movimenta, e aí no caso desse mês ela vai estar muito ligado com a sua questão espiritual. Como é que está você com a sua espiritualidade? Você está nervoso, está tendo ataques de nervosismo, está impaciente com a sua situação financeira? Cuidado, porque a sua situação espiritual ela não está legal se você está impaciente e nervoso com a sua situação financeira. Você está numa zona de conforto que está prestes a ruir, tá? Agora, se você está sereno, tranquilão, continue sereno e tranquilo, mas se movimente porque isso pode acabar, tá? Então é importante, principalmente porque o Urano está fazendo um aspecto desafiador com o Saturno, e o Saturno ele é louco para poder arrancar os bagos do Urano, né? Para quem entende de mitologia sabe que o Saturno é filho de Urano, e o Saturno ele destronou o pai, né? Destronou o Urano, arrancando, né, os testículos, né, com a sua foice do tempo, né, arrancou os testículos de Urano. E aí, do sêmen de Urano, o sêmen de Urano cai na água, nasce a Vênus. Então esse aspecto desafiador aqui é como se fosse essa realidade. Né? É como se realmente a Vênus estivesse
tendo coragem para sair, né, e essa coragem para sair, para realmente começar a criar força para se tornar uma pérola, ela viesse aqui a romper o seu laço com aquilo que seria o seu pai, né, o Urano, né, trazendo o quê? Trazendo todo o processo de autoconfiança daquilo que ela é, né? E obviamente, quando você traz isso para homem e para mulheres, né, você começa a perceber essa confiança nas questões da beleza, né, a vaidade, mas muita gente se torna mais bonito pelas questões intelectuais. Muitas pessoas se tornam mais bonitas pelo conhecimento que elas têm, porque através do conhecimento elas começam a emanar uma energia diferenciada, e é assim que funciona dentro do processo de aperfeiçoamento das relações, né? As relações sendo aperfeiçoadas com base no conhecimento vai levar à possibilidade da pessoa se sentir mais confiante em romper com relações que alimentam, de certa forma, essa zona de conforto, né? E o Urano em Touro é uma relação social, é uma questão social que está há tempos sendo revolucionada, ou sendo renovada, ou sendo rompida. É uma ruptura que está sendo realmente desenvolvida. Tanto é que a gente teve muitas quedas nas questões econômicas nos últimos anos, justamente dentro do período de Urano em Touro, o rompimento econômico, uma revolução econômica, né? Como o Urano está ligado à internet, à tecnologia, né? É muito interessante, né? Porque as pessoas estão realmente ganhando dinheiro na internet. Urano em Touro. Touro é dinheiro, Urano é internet. E também as pessoas estão realmente compartilhando conhecimento sobre a espiritualidade, sobre a multidimensionalidade, e estão prosperando. E não tem problema nenhum de você prosperar com assuntos de temática espiritual. Muito pelo contrário, o mundo precisa desse conhecimento. E é óbvio que não é necessariamente o dom, né? Mas sim o seu trabalho em organizar, em formatar um curso online, uma mentoria, um e-book, uma apresentação. É o trabalho que está sendo realmente empregado ali que merece o reconhecimento, não necessariamente o dom, né? O dom pelo dom, né? A gente deveria então pagar, né, por Poseidon, que faz as águas do mar, né, serem tão belas como são, né? Então, dentro dessa, aí a gente ia ter que pagar, né, para poder entrar na praia, ia pagar para os deuses. Então, dentro dessa realidade, né, é muito importante que você tenha uma visão além, ou seja, tirar o véu da ilusão do seu chakra frontal, e aí você vai ter toda essa percepção revolucionária, né, de enxergar a sociedade de uma maneira mais clara, né? E aí a gente vê aqui também a Vênus fazendo um aspecto harmônico com o Quiron, trazendo a possibilidade, né, confiança, segurança, para que você realmente perceba melhor as suas relações sociais e não caia naquela questão anterior que a gente viu da Lua em conjunção com a Lilith, trazendo traumas, né, o desafio de olhar para o trauma, né? Então, assim, aqui você já olha para o trauma e já vai, não, isso aconteceu lá atrás, mas eu estou seguro, eu estou segura de como que eu vou lidar com essa questão aí, né? Vamos lá. E você vai, né, e enfrenta aquilo com coragem, de uma maneira realmente confiante. Tá? Esses são os aspectos da Vênus, e a gente vendo aqui o Júpiter. O Júpiter está em Áries, tá? Ele volta para Peixes, tá? Ele vai voltar para Peixes ainda, ele está fazendo retrogradação. Então vai ter aí, em um determinado momento, né, essa possibilidade, né, do Júpiter tá trazendo de volta, né, o otimismo com os sonhos, né, você de repente repensando os sonhos que você estava ali querendo botar em prática, e aí quando ele entrou em Áries você de repente não botou em prática no momento ali, né, e aí você meio que ficou meio pessimista, né? Vai ter esse momento de volta para você repensar em trazer o seu sonho para a realidade. Aqui, no momento que o Sol entra no signo de Virgem, a gente tem o Júpiter, que é a consciência de sabedoria, né, em aspecto de oportunidade com o Plutão. Ou seja, as oportunidades para você realmente colocar em movimento a sua sabedoria, elas podem ser realmente iniciadas, esse ciclo, né, pode ser de sabedoria, né, de orientação, pode ser realmente iniciado a partir do momento que você realmente se sente mais seguro, mais confiante, né, do conjunto de conhecimentos que você possui, e que esse conjunto de conhecimentos pode realmente levar para a sociedade uma orientação,
né, um norte, né? O Júpiter aqui na casa 11 está trazendo isso, né? Então você ali pegando essa energia e realmente trabalhando isso na sua vida de uma determinada forma, você vai conseguir, né, enxergar alguns desafios ou algumas fluências dependendo de onde está o seu Júpiter natal, dependendo de qual é o seu Sol, né? Então você vai ter aí, né, alguns desafios ou algumas fluências, mas a oportunidade está aí, a energia está pronta basicamente para que você possa realmente ter esse processo de desenvolvimento. E o Saturno, que é a estrutura, né, do tempo dentro do nosso sistema solar, né? O Saturno trazendo aí toda a disciplina, todo o projeto, né, os projetos sociais realmente com conceitos filosóficos bem disciplinados, bem organizados, né? Saturno fazendo um aspecto desafiador com o Urano, né? É realmente romper com esse paradigma de zona de conforto. Tá? É você romper com essa coisa da estagnação. É você de fato botar o projeto na prática, na matéria, concretizar isso de forma autêntica, genuína, realmente inovadora. E naturalmente isso vai tá totalmente ligado aos conceitos filosóficos que movimentam a sua vida. Você não vai sair por aí fazendo projeto pessoal com base em conceitos filosóficos que não tem nada a ver com a sua ideologia, com uma filosofia de vida que você segue, né, que você gostaria de ter para você. Né? Então é importante que você coloque isso tudo de forma autêntica, genuína, mas com base na sua filosofia de vida. E o Netuno, né? O Netuno fazendo aqui um aspecto flexível com o Plutão, trazendo ali, né, dentro da estrutura do inconsciente coletivo, né, a espiritualidade, uma inspiração, né, a inspiração para que de fato o inconsciente coletivo seja mais espiritualizado, né? Por que será, né? Que o inconsciente coletivo tendo mais energia espiritual, e como é que o inconsciente coletivo pode ter mais energia espiritual? A gente vê muito, né? Grupo de cura, lives de meditação, né? Isso tudo, meditação pela paz no mundo, né? Essas movimentações, elas servem de uma maneira muito positiva para poder fazer com que o encanamento do saneamento básico, o inconsciente coletivo aqui, que é o Plutão, a estrutura do inconsciente coletivo seja purificado. É como se realmente a gente estivesse purificando, né, revitalizando um rio que passa do lado da nossa casa. Que a gente vê o vizinho jogando lixo e a gente vai lá e tira o lixo que o vizinho jogou no rio. Né? Não é simplesmente ir lá e bater no vizinho, pô, tá jogando lixo. Não é isso, pô, o cara tá jogando, ele é um ignorante, né? Ele não entende ainda, ou ele ignora a compreensão disso, porque quando tem uma enchente vai, né, botar a casa do vizinho rio abaixo. Então é importante que a conscientização realmente seja realizada dentro de si e não querendo que o outro tome consciência. Se você tem consciência que lixo ali, você vai lá e ajuda. É óbvio que eu não estou falando aqui que todo mundo tem que fazer um mutirão para poder tirar lixo. Tudo bem que isso seria algo incrível, algo muito jupiteriano, inclusive, e um sonho netuniano. Mas as oportunidades de realmente a consciência, né, do ser humano sendo desenvolvida para uma parte mais coletiva, e aqui, como Júpiter trata de política, isso deveria realmente ser visto, né, essas questões, né, de saneamento básico, de sociedade realmente se movimentando, né, para que essas questões sejam realmente mobilizadas, que sejam realmente atribuídas, né, como um fator importante. Né? Eu sei que é atribuído como um fator importante para muitas pessoas, mas para alguns parece que não, né? Principalmente para aqueles que jogam lixo no rio. Estou trazendo um exemplo bem esdrúxulo aqui, bem cabal também, para que tenhamos, a percepção de que o Netuno, em aspecto flexível com o Plutão, vai trazer essa capacidade, né, de você se sentir inspirado em realmente levar uma oração, levar uma energia espiritual para as pessoas que estão nessa frequência negativa de Plutão, vivendo o hedonismo, vivendo, né, numa coisa muito densa, numa coisa muito baixa. Né? Então é realmente entrar no inconsciente coletivo de forma consciente, levando meditações, levando energias para o todo. Não é só fazer oração a Deus, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa, né, o meu dinheiro. Não, a Deus, abençoa o mundo, abençoa o meu vizinho, abençoa o vizinho do meu vizinho.
o meu chefe, né, a família do meu chefe, e isso já vai estar, de certa forma, despoluindo os rios transversais da sua vida. Tá? Isso é importante. E a gente vê aqui também o Quiron, né, fazendo um aspecto desafiador com a Lilith. Na verdade, a gente já tinha visto, né, o Quiron em aspecto desafiador com a Lilith, que é realmente você olhar para a sua sombra, porque a sua sombra pode estar projetada em um trauma, e esse trauma pode estar bloqueando essa energia na sua vida. Né? Então, aqui, às vezes pode ficar meio que parecido com uma realidade que fica por trás dos panos, né? Esse Quiron aqui com a Lilith, né? É uma coisa que está embaixo dos panos, é uma sombra ali que ajuda a manter mais ainda, né, a pessoa presa no próprio trauma, ou seja, ela está construindo a realidade dela dentro do trauma e não fora. Fora tem uma vida, né? Tem algo incrível, mas dentro do trauma tem uma coisa assim terrível. Né? Então é importante que isso tudo seja compreendido para que possa haver uma evolução, ou seja, a pessoa andar, começar a caminhar. Essa é uma energia cósmica, uma energia astral, ela tá realmente para todo mundo, então é importante que, se você tem o conhecimento da astrologia, sobreponha o seu mapa com o mapa do momento em que o Sol entra no signo de Virgem, tá? É dia 23 de agosto, à meia-noite 16, na cidade de Brasília. Se você quiser sobrepor com a sua cidade também, sobreponha. Vai dar alguma diferençazinha ali, né? Pode ser que, se for muito lá para o sul, pode ser que o Sol caia na casa 4, então, assim, dependendo do lugar do planeta também que você estiver, vai estar em outro lugar. Então, se você tem um conhecimento da astrologia, fica muito mais simples de você entender. Agora, se você não tem um conhecimento, eu vou deixar aqui embaixo o link do curso de Astrologia Primordial e Desenvolvimento Humano para a Era Aquariana, caso você tenha o interesse de adquirir, né, todo esse conhecimento astrológico, a forma que eu interpreto, a forma que é muito simples, é muito prática, né, e você vai estar podendo fazer aí também o seu próprio mapa, vai poder fazer o mapa de outras pessoas também, né, enfim, você vai estar participando ativamente desse processo de desenvolvimento humano para a Era de Aquário, né, que é todo mundo ali sabendo a sua própria essência, sabendo o seu poder pessoal. E se você tiver interesse também em fazer o seu mapa astrológico através da minha interpretação, é só você entrar em contato comigo através do link que está aqui embaixo também na descrição do vídeo. Então, chegamos ao final aqui de mais uma energia astrológica sendo dada. Hoje falamos sobre a entrada do Sol no signo de Virgem. Se você realmente gostou desse conteúdo, deixa aí o seu gostei e também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Tá bom? Mais uma vez, gratidão a todos que estiveram aqui comigo e eu te vejo sempre no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.